Claquete. Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar todas as maquetes que eu já fiz na faculdade e como foi o processo de cada uma. Espero que vocês gostem. Bom, se tu tá pensando em fazer arquitetura ou tá no início da faculdade, já vai se acostumando com a ideia de entregar uma maquete para cada projeto que tu for fazer e uma maquete para cada trabalho que vão passar para ti, porque a faculdade se resume em maquete, 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 maquete. Assim, fazer maquete não é a minha coisa preferida na faculdade, até porque eu costumo deixar a maquete por último, então vocês já imaginam, né? Aquele estresse para finalizar o projeto ou o trabalho que eu tô fazendo e ainda tem uma maquete inteira para fazer, para entregar no outro dia geralmente. Mas, como vocês já sabem, o meu lema da faculdade é: não vai dar certo, mas vai ter que dar. E no fim acaba dando certo do mesmo jeito. Com estresse, sem estresse, sempre dá certo. Eu não tenho todas as maquetes aqui comigo desde o meu primeiro semestre, até porque ia ser muita coisa, muita tralha para eu estar guardando dentro de casa. Mas a maquete que eu mais me orgulho na faculdade inteira, eu guardei com muito carinho e eu vou mostrar ela para vocês. Então, assim, eu vou ir falando sobre cada uma e vou deixando umas fotos delas aqui do lado para vocês irem vendo e enfim. Então, vamos começar. A primeira maquete que eu fiz foi para a matéria de História e Teoria da Arquitetura e do Urbanismo e foi a primeira vez que eu fiquei a noite em claro fazendo um trabalho e naquele tempo eu achei o máximo ficar a madrugada inteira fazendo trabalho. Sério, me senti assim muito, não sei, mas foi bem legal. O assunto da maquete era sobre os povos do passado e a gente tinha o tema dos maias, incas e astecas e nós escolhemos os maias para fazer a maquete de um templo maia. A minha contribuição com essa maquete foi fazer um morro onde fica o templo. Então foi bem complicado. Eu lembro que eu fiz de argila, porque eu queria que se parecesse o mais próximo, assim, possível do morro de verdade. E até eu encontrar uma maneira de fazer aquele morro parar em pé, eu demorei. Eu lembro que assim, a aula eu acho que era numa quinta de tarde e eu resolvi começar a maquete numa quarta de noite. Então pensem, né, no nervoso que foi. A curiosidade sobre fazer maquete na faculdade é que a gente não vai mais usar as mesmas coisas quando a gente fazia maquete na escola. Por exemplo, isopor não pode mais usar. Caixinha de remédio para fazer prédio, muito menos. A gente tem que ter umas ideias para deixar aquela maquete o mais real possível. Então já vai se acostumando com a ideia de ir em lugares que tu nem imagina para encontrar material para fazer tua maquete. Tá, daí para fazer ela eu usei, como eu falei, uma base de madeira, de MDF, e eu fui moldando o morro com argila. Aí dentro do morro eu coloquei bolinha de jornal para não ficar oco por dentro, né? Porque senão ia desmoronar. E eu gastei muito jornal e muita argila, ficou super pesada aquela maquete, foi a maquete mais pesada que eu já fiz. E eu vou para a faculdade de ônibus, né? Então vocês pensem no tendel que foi. Para fazer a grama eu fui numa serralheria pegar... Como é o nome do pó de madeira? Serragem. É na serralheria que faz, né? E pó de serragem e pintei com tinta verde, com vários tons de verde para parecer assim uma grama super realista. E eu lembro que a maquete ficou... Bom, vocês estão vendo na foto, ela ficou bem legal, todo mundo gostou. A segunda maquete que eu fiz também foi para uma matéria de história e essa foi em dupla. Foi a primeira noção que eu tive de conceito, a gente teve que elaborar um conceito e foi bem difícil. Vocês sabem da minha dificuldade em criar conceito e foi bem complicado. Na verdade ficou bem ruim assim o nosso conceito, porque a gente não tinha muita noção de como fazer, mas o trabalho foi assim. Eu não lembro se a prof deu o tema de cada dupla, mas a nossa foi sobre a Casa Batlló, do Gaudí. É Gaudí? Vamos ver, né? É, do Gaudí. A gente tinha que fazer um objeto que fosse útil. No nosso caso, a gente escolheu fazer um porta-talher inspirado na Casa Batlló. Então, vocês imaginam como ficou. Não ficou ruim, ficou legal até. Só que o negócio da criação de conceito é deixar ele meio subtendido assim no teu projeto ou no que tu for propor.
Mas não, a gente fez tal e qual a casa Batló. Ficou ótimo. Aí, eu até tenho aqui pra mostrar pra vocês, a gente tinha que entregar um folderzinho junto. E levei um xingão nesse folder por ter posto aqui como fonte o site Wikipédia. Inclusive, uma dica, gente: nunca, em hipótese alguma, coloque como fonte o site da Wikipédia nos seus trabalhos acadêmicos, tá? Eu lembro que eu levei um cagaço da professora por ter posto Wikipédia. Ela disse: Natine, a gente não faz trabalho acadêmico no Wikipédia. Tá louco. É, né, prof? Tu sabe que foi feia a coisa. Tá, então esse aí foi o nosso porta-talher. Ele não ficou tão ruim, né? Mas também não ficou tão bom assim. Mas minha parceira de dupla foi trabalhoso e tal. Mas convenhamos, né? Não foi o melhor trabalho das nossas vidas. Nossa, que ficou feio esse porta-talher mesmo. Próxima maquete. Ah, é. Quando a gente acha que tá ruim, sempre pode piorar. A terceira maquete que eu fiz foi para uma aula de história também. A gente tinha que elaborar um chapéu. Ele foi inspirado no estilo gótico. Mas eu acho que eu nem tenho foto desse chapéu. Vamos deixar em off a terceira maquete, tá? Mas foi um chapéu, fica aí no ar. Vai ficar só para curiosidade de vocês saber como ele foi feito. Agora, a quarta maquete e a minha queridinha. Eu vou guardar ela para todo sempre no meu coração. Foi nesse trabalho que eu aprendi a criar conceito. E eu comecei a criar um gosto por conceitos, mesmo tendo dificuldades e achando uma coisa super difícil. E esse trabalho, ele não era apenas um trabalho, não era apenas uma maquete. Ela valia um certificado de honra ao mérito, além de um prêmio de melhor maquete. Então, assim, para quem me conhece, sabe que eu sou muito competitiva. Eu compito até comigo mesma. A proposta do trabalho era de desenvolver uma cadeira conceitual. E assim, ia ter até banca de jurados e tudo. Então a gente tinha que matar a pau, né? E eu e a minha dupla, a gente desenvolveu uma cadeira inspirada no MASP e nos Cavaletes de Cristal da Lina Bobardi. E esse foi o resultado. Oh, linda! Então esse foi o resultado. Eu vou explicar, porque assim, olhando, parece nada a ver, né? A reação que vocês tiveram foi a mesma que os meus professores tiveram, então calma que eu vou explicar. Então, o conceito da nossa cadeira foi inspirado no MASP e pelas formas que ele tem, ásperas e sem acabamento, mas também com leveza, que foi o que a gente quis representar no assento da nossa cadeira. Ela é, na verdade, um banco, assim, então é isso. Linda! E o nome da nossa cadeira é Cadeira Cristalina, porque foi um trocadilho que a gente fez com os Cavaletes de Cristal e o nome da Lina Bobardi. Então foi isso. A quinta maquete foi feita na matéria de Adivinhem História, de novo. Gente, assim, eu tenho 5 matérias de História, então por isso que tem tanta maquete dessa disciplina, tá? Mas essa eu acho que é a última. Essa maquete, ela foi inspirada no Congresso Nacional. Eu acho que ela foi uma, assim, das que eu mais me estressei pra fazer. Foi em dupla também. E eu e a minha dupla, a gente teve a brilhante ideia de começar ela, assim, um dia antes da entrega, sabe? Que sufoco que a gente passou. Ela foi bem difícil de fazer, porque eu tive que recortar papel Paraná por papel Paraná. Daí a gente não sabia como fazer aquelas cúpulas do Congresso Nacional, de que material usar para ficar bem como é. Eu tive que recortar pilarzinho por pilarzinho também para pelo menos parecer com os pilares que tem no Congresso Nacional. Tive que dar um jeito de fazer um lago, mas eu gostei, eu acho que foi uma assim das minhas preferidas. O resultado dela ficou muito bom. É isso, ela foi feita de papel Paraná, aquele papel de lâmina, sabe, que a gente usava para apresentar slides na escola. Então esse papel, que não sei o nome. E para fazer os pilares eu usei canudinho. Aqueles, não é canudinho, é aqueles que a gente usa para pendurar balão, sabe? Essa inclusive foi a primeira maquete que tive reforços. A minha mãe me ajudou. E foi a primeira maquete que eu chorei de raiva, então ela marcou assim a minha vida acadêmica. Eu lembro que eu dormi eu acho que 1 hora só,
porque eu tinha que entregar ela no outro dia. Eu passei a noite inteira fazendo e eu precisava dar tempo para o material secar, né? Então foi bem trabalhosa e estressante, mas depois que passa a gente nem lembra tanto do estresse, mas valeu a pena, porque ela ficou bem linda. Agora, as próximas maquetes que eu vou falar são as maquetes que eu fiz na disciplina de projeto, que daí finalmente eu comecei a fazer projeto, né? E daí meu estresse ele alcançou um nível mais elevado, assim. Começando pela primeira, que foi um azulejo que a gente tinha que confeccionar, que foi um tendel para eu fazer esse bendito desse azulejo, mas eu não gostei, na verdade, desse meu trabalho. A ideia era criar um padrão, assim, para fazer vários módulos usando aquilo, sabe? Ele tinha que formar outras formas de azulejo. Então foi bem complicadinho, assim, pensar em alguma coisa. Os azulejos dos meus colegas deixaram o meu no chinelo. É triste quando isso acontece. E aí o meu azulejo, ele foi inspirado no Sesc Pompeia, também da Lina Bobardi. E é isso, não tem muito o que falar desse azulejo, basicamente foi um estresse para fazer, mas aí esse foi o resultado final. A próxima maquete, então, essa é a penúltima, e a ideia era propor um pergolado para nossa faculdade. Então, o meu pergolado ele foi inspirado na arquitetura animal. Eu me inspirei na borboleta, que eu nunca vou lembrar o nome dela. Aí o meu pergolado ele lembra as formas de uma borboleta, e a forma dele é inspirado no casulo. É isso. Mais ou menos também, né? E a minha última maquete foi a proposta de um café junto com uma livraria, tinha que ser, também para o nosso campus. E para esse projeto eu me inspirei nas conexões que existem entre as pessoas, entre as histórias dos livros, entre a arquitetura, a natureza. Esse foi o meu conceito. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de ver as minhas maquetes e o perrengue que eu passei em cada uma delas. Para quem está começando a faculdade agora ou pensa em fazer arquitetura, não se assuste com tanto de maquete. E eu falo que é estressante coisa, mas é bem legal tu ter uma forma de materializar aquele teu projeto e aquela tua proposta. Então, o estresse todo vale a pena, no fim dá tudo certo sempre. E é isso, espero que tenham gostado, se inscrevam no meu canal, me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau, beijo!